Amém, irmãos? Desde ontem a minha voz está meio rouca. Eu falei, meu Deus, tenha misericórdia. Mas eu acho que vai dar para pregar. Vai sim, em nome de Jesus. Se ficar meio rouco aí, é porque tem que ser assim. Amém, irmãos? Sem muita demora, sentadinho como vocês estão, abra comigo aí no livro de Atos 2, a partir do versículo 42. Atos, capítulo 2, versículo 42. Deus seja louvado. Eu falei para os irmãos abrir e eu mesmo não abri. Pensei que já estava no ponto aqui. Pronto. Atos 2. Eu estou olhando aqui para ver se a luz está fraca. Parece que as luzes de lá estão mais fortes. Mas é impressão, né? Acho que as vistas também. Oh, Jesus. Depois dos 60 e lá vai carteirada. Vocês vão ver a hora que você chegar lá, viu? Bom, mas eu vou tentar, eu trouxe até o óculos aqui, como o Hélio, né? Eu vou deixar ele aqui. Se eu precisar, eu lanço mão dele. Atos 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eu chamo a sua atenção, querido, antes de eu terminar de continuar com o texto, para você não ser, a Bíblia ela nos recomenda para nós não sermos somente ouvinte, mas praticante, e com isso eu chamo a sua atenção no meio desse texto, para que você grave isso no seu coração, na sua mente. Sabe, quando nós queremos ou quando nós pedimos para Deus, Deus me dá essa sabedoria, Deus vai dar. Então guarda esses textos, porque não adianta nada o pregador, o pastor, qualquer um, ou mesmo se você lê a Bíblia aleatoriamente, sem querer guardar um versículo, sem guardar o texto, o contexto, né? Procurar entender, pede a Deus esse entendimento que Ele vai te dar. Por que eu estou falando isso, querido? Porque isso é que vai fortalecer a sua fé, é isso que vai gerar a fé no seu coração. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, faça um esforcinho, guarda essa palavra no seu coração. Vamos prosseguir, versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam, unânimes, no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todos, de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha que coisa linda, queridos. Nós vamos voltar aí nesse texto. Agora volta comigo aí. Eu quero ministrar para você, para o seu coração nessa noite, 2 textos que o Senhor colocou no meu coração. O outro está em Marcos 11. Volta aí um pouquinho. Marcos 11, 25 e 26. Marcos 11,
25 e 26. Não, foi em Mateus. Quase que eu leio o texto errado aqui. Marcos 11, 25 e 26. E quanto estiverdes orando, e se tendes alguma coisa contra alguém, fazer o quê? Perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém, queridos? Feche seus olhos. Vamos estar orando. Vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Se você quiser orar comigo, Pai nosso, vamos junto? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Querido, por que eu fui direcionado para orar essa oração? A oração do Pai Nosso. Primeiro, porque é a oração que Jesus deixou para nós, escrito. E ela trata bem dos textos que nós vamos estar meditando sobre eles. Ele diz aqui que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Querido, quando nós oramos desse jeito, quando nós pedimos a Deus para perdoar as nossas ofensas, ótimo, é até satisfatório, né? Dá até prazer de você falar, Deus perdoa as minhas ofensas. Mas e aí? E quando você prossegue na oração do Pai Nosso, dizendo assim, como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Aí é mais difícil, né? Como nós perdoamos. Como que nós perdoamos? Porque eu creio que o Senhor quer falar com a igreja nessa noite, sobre esses dois temas que eu vou estar colocando para vocês. Eu quero falar sobre esses dois temas, comunhão e perdão. Comunhão e perdão, queridos, eles têm que andar juntos, lado a lado, um com o outro. Se você quer alcançar a salvação, você tem que tomar posse desses dois pilares que eu vou entregar para você nessa noite. Esses pilares é que vai te sustentar na sua vida espiritual. E até o finalzinho da mensagem, que eu prometo que não vou demorar muito, são 8h30, eu peguei 8h20, 8h25, até antes das 9 eu entrego o microfone para o pastor, tá bom? Combinado, pastor? Antes das 9. Esses pilares, queridos, eu quero que você guarde eles no seu coração, que você abrace eles para a sua vida, porque eles vão te sustentar na sua vida, na sua caminhada cristã, na sua fé. Exemplos de como viviam os apóstolos e os discípulos, os novos convertidos. Esse texto que nós lemos são ricos em informações sobre o relacionamento para uma vida cristã. E essa riqueza que tem nesse texto, não é para agora, é um texto que foi deixado para nós há mais de 2000 anos atrás. E mesmo nos dias de hoje, depois de 2000 anos, eles trazem essas riquezas de como nós devemos nos relacionar uns com os outros. E ele nos ensina sobre esse relacionamento da nossa vida cristã.
referências que nós vamos ter que caminhar com elas todos os dias. Você que aceitou Jesus, você que quer ser abençoado pela vida cristã que você leva, porque você não está aqui somente para mostrar a sua roupa, o seu sapato, ou outra coisa qualquer, mas nós estamos aqui porque nós almejamos um dia chegar na cidade santa. Nós almejamos um dia atingir o alvo, estar de frente com o alvo, que é quando Jesus vai olhar para a minha vida e para a sua vida e vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrais para as bodas do Cordeiro. Amém? Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo de uma vida cristã. E esses exemplos dos apóstolos, o próprio apóstolo Paulo, em um texto, ele vai dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aqui nós temos referências de vários discípulos de Jesus, dos apóstolos de Jesus, que deixaram essa referência para que nos dias de hoje, no século de hoje, nós pudéssemos viver uma vida também abençoada por esses exemplos, por essas referências que a Bíblia, que esses discípulos deixaram para nós. Então, queridos, que estes exemplos, e eu quero ressaltar alguns exemplos aqui desse texto que o pastor Marcel já pregou, outros pregadores já pregaram, você já deve ter lido, mas que vai fazer a diferença para a sua vida. Você vai lembrar, não porque o Amaury está dizendo, mas porque eu estou trazendo para a sua memória algumas palavras que esses discípulos, que esses apóstolos, que aqueles que andaram com Jesus, que tiveram um relacionamento lado a lado com Jesus, deixaram escritos para que no dia de hoje nós pudéssemos tomar ele também no nosso coração e servir de referência para a nossa vida cristã. Um deles, eu começo aqui, deixa eu voltar aqui no texto de Atos 2. Um deles, eu ressalto aqui que é a perseverança. O que é a vida cristã sem perseverança? Cada um que está aqui, cada um de você, homem, mulher, teve uma luta para chegar aqui, ou se não foi hoje, foi outros dias. Cada um que serve ao Senhor, que persevera na presença do Senhor, tem as suas lutas, tem as suas dificuldades. Se nós perguntarmos para cada um aqui, ele vai dizer: não, tem dia que é difícil para mim chegar até a igreja. Parece que tem algo que está puxando para trás, não quer que eu vá ouvir a palavra, não quer que eu vou congregar com os irmãos. Ou seja, a primeira palavra que eu quero que você grave no seu coração: perseverança. O apóstolo Tiago, ele vai dizer que aquele que não perseverar não vai receber a coroa da vitória. A segunda palavra, comunhão, que é o tema da igreja. Nós vamos estar falando dele aqui também, por toda a mensagem aqui, falando sobre a comunhão, o partir do pão. A comunhão, o partir do pão, que a Bíblia nos ensina que nós temos que ter essa comunhão. E a Bíblia, e esse texto, ele vai nos dizer que em cada alma havia temor, que é o que nós precisamos trazer para nossas vidas. Muitas das vezes nós vemos hoje pessoas que se dizem crente, mas não têm temor de Deus, não tem um verdadeiro temor no coração, vive uma vida de qualquer maneira, vive uma vida desregrada. E nós, como cristãos, nós temos um que limita as nossas atitudes. Nós temos um que regra a nossa vida,
que é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai nos dizer: olha, até aqui você pode ir, daqui para lá você não pode ir. Você pode falar essas coisas, aquelas você não pode falar. Quantos de nós já deparamos, às vezes, com palavras que veio à nossa mente para a gente falar, às vezes até com um amigo, com uma pessoa que está ao nosso redor, e o Espírito Santo fala: não, você não pode falar isso. Nós precisamos vigiar, mas nós precisamos ter temor no nosso coração para que o Espírito Santo possa agir desta forma na nossa vida, nos limitar, fazer com que a nossa caminhada não seja atrasada, que nós não venhamos nos desviar dos caminhos do Senhor. Em cada alma havia temor. E os apóstolos tinham autoridade e poder. Quando eles seguiam, quando nós, até nos dias de hoje, se nós seguirmos essas referências, trazermos essas referências de Atos 2:42 para a nossa vida, Deus, Ele vai nos dar também autoridade. É isso que está declarado aqui na palavra do Senhor, no versículo 43. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Olha que coisa linda, querido. Então, guarda isso também para a sua vida. Os apóstolos tinham autoridade e poder. Versículo 46. Todos estavam juntos perseverando no templo, como nós estamos aqui. Muitas das vezes pessoas que dizem: não precisa de eu ir na igreja. Conheço várias. Sabe, queridos, mas quando nós estamos reunidos, a presença do Senhor, ela está no nosso meio. Quem disse foi o próprio Jesus. Ele disse: aonde vocês estiverem reunidos, eu estarei no meio de vós. Olha que coisa linda, queridos. Nós nos reunirmos e sabermos que a presença de Jesus, do teu Espírito Santo, do Espírito Consolador, está no nosso meio, operando, contemplando o meu e o seu coração, trazendo um renovo espiritual. Às vezes você chega aqui, quantas vezes eu já cheguei aqui atribulado, devido aos problemas, mas quando você chega aqui, você é renovado. A palavra de Deus, ela é ministrada para a sua vida. Falei isso com o Vinícius agora, lá fora, que nós temos que pregar, ministrar a palavra de Deus, e ele veio aqui e pregou sobre o ídolo de Jesus. É verdade, nós temos que lançar a palavra. O profeta Isaías diz que a palavra lançada não volta vazia, e é isso que nós precisamos, querido. Ele diz: socorriam os necessitados. Obra social da igreja, faz parte da nossa experiência como cristão, faz parte da obra de Deus aqui nessa terra, também fazer a obra social, que é o que o pastor Marcel faz, que a igreja faz, traz os alimentos, monta as cestas básicas, abençoa as pessoas que estão necessitadas. Isso também está sendo relatado aqui em Atos 42, aonde ele se refere também da comunhão, que é o tema da igreja para esse ano. Nós precisamos, queridos, todos nós, abrir o nosso coração e guardar a palavra dentro do nosso coração. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha que coisa linda. E o que eu estou ministrando para você não é o meu achômetro, não é o que eu penso, não. É a palavra de Deus.
louvando a Deus e cantando e contando com a simpatia de todos. Versículo 47, louvando a Deus, contando com a simpatia. Eu li aqui, eu lia cantando, mas hoje o Espírito Santo me mostrou, não é cantando, Mauri, é contando. Vamos ler de novo, 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A palavra ia sendo ministrada, e os apóstolos ministravam, e contavam e contando com a simpatia daqueles que estavam ouvindo. Certamente, aqueles que estavam ouvindo, como vocês estão ouvindo, vocês tendo essa simpatia por essa palavra, por essa mensagem, vocês vão chegar lá fora e vão ministrar essa palavra para o coração de outras pessoas. E aí a Bíblia diz que o Senhor, dia a dia, ia sendo salvo, acrescentando pessoas que iam sendo salvas, ministrando a palavra e pessoas sendo salvas. Você pode aplaudir o Senhor enquanto eu tomo água aqui? Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor operava sinais e prodígios por causa da comunhão, queridos. A Bíblia diz aqui em Atos 2, que os apóstolos operavam sinais e prodígios por causa da comunhão que havia entre eles, da perseverança que havia entre eles. A mensagem fala do tema que é a comunhão da igreja, para a igreja. E a atitude, querido, Deus colocou no meu coração. Eu falei com o pastor Marcel, que eu já tinha até uma mensagem bem adiantada para me ministrar. Aí eu perguntei se podia ministrar essa mensagem. Aí ele falou, pode, tá, não tem problema não. Só que eu fui para casa, né? Quando eu falei com ele, eu aceitei estar ministrando, né? Eu fui para casa. O que aconteceu? O Espírito Santo falou, não, você vai ministrar sobre comunhão. Você pode falar até sobre o perdão, que é o outro tema da mensagem. Mas que, como eu disse, às vezes a gente quer entregar uma outra coisa, mas no seu coração você quer, mas Deus coloca e fala, não, é aquilo. Sabe, pastor? Você lembra que eu te falei, né? Falei, não, pastor, não vou ministrar em cima do tema, não tem problema. Ele falou, não tem problema não. Só que depois, no outro dia, o Espírito Santo falou, não, você vai ministrar em cima desse tema. Ou seja, o tema é a comunhão. E eu quero ministrar também para o seu coração a atitude de exercer o perdão. Pergunta para o seu irmão assim, você está em comunhão? Tem alguém para você perdoar? Pergunta para ele. Não precisa responder não, só pergunta. Sabe, queridos, porque uma coisa, ela está ligada com a outra. Deus colocou esses dois temas no meu coração, para mim estar ministrando, para a igreja. Se você estiver em comunhão, as pessoas lá fora vão olhar para a sua vida e vão te reconhecer como um homem e uma mulher de Deus. Vamos lá ler mais um texto aí. 1 João. Quem der para ler na televisão, leia. Quem não der, acompanha comigo aqui também, ou na sua Bíblia aí. Aleluia. 1 João, capítulo 1 também, versículos 6 e 7. Está eu lá em 2 João. 1 João. Se dissermos
que mantemos comunhão com Ele, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a? Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo? Aleluia. Olha só, querido, se nós não andarmos em comunhão, se nós nos desviarmos os nossos passos, primeira coisa, os nossos pecados não serão perdoados. É a palavra de Deus que está dizendo. Se mantemos a comunhão um com os outros, os seus pecados serão perdoados. Mas se nós não mantivermos a comunhão um com os outros, os nossos pecados não serão perdoados. A comunhão, em primeiro lugar, querido, ela precisa estar na horizontal. Se você, o que nós lemos aqui na palavra do Senhor, eu posso conjecturar que se nós falarmos que nós temos comunhão com Deus, mas nós não temos comunhão com o nosso irmão que está do nosso lado, da direita, da esquerda, na frente ou atrás, ele está dizendo que nós mentimos. Que a verdade dele não está em nós. Eu creio, pastor Marcel, que Deus colocou esse tema no seu coração para nos alertar, para alertar a igreja, alertar a minha vida e a sua vida, de que nós precisamos ter comunhão na horizontal e ter na vertical depois. Porque o que a Bíblia está nos ensinando é que se nós não tivermos comunhão na horizontal com o nosso irmão, não adianta, você não vai ter comunhão com Deus. E é isso que eu acredito quando eu estava meditando nessa mensagem, que em primeiro lugar a nossa comunhão precisa estar com o nosso irmão. E até o final da mensagem você vai falar, não, Mauri, realmente você tinha razão. Porque nós aprendemos com a palavra de Deus, porque contra a palavra, contra a verdade de Deus, não do Amauri, mas a verdade de Deus, ninguém pode questionar. O que está escrito aqui é a verdade, e a verdade prevalecerá sobre a minha vida e sobre a sua vida. E eu creio justamente que Deus colocou esse tema de comunhão no coração do pastor para este ano, para que a igreja vivencie isso, reflita sobre isso, para servir de alerta e despertar a igreja. Quantas pessoas vivendo dentro da igreja, dizendo, foram batizadas, vivendo dentro da igreja, vindo nos cultos, mas não conversa com o seu irmão lá fora. Mas o meu irmão não é crente. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que você tem que ter comunhão com o seu irmão. Não é irmão da Igreja Batista Reviver, não. Não é irmão da Assembleia, não. Não é qualquer irmão de outra igreja, não. É qualquer irmão. Há uns tempos atrás eu tive um problema com uma pessoa, e eu fiquei magoado. Pensa numa pessoa, você sabe de quem eu estou falando. Algumas pessoas, aqui eu acho que ninguém sabe não, mas fiquei muito magoado com essa pessoa. Rapaz, e para tirar essa mágoa do coração, eu tenho lutado, todos os dias, para tirar essa amargura do coração. Mas eu tenho orado, e Deus sabe disso. Eu não estou aqui fazendo merchandising de sou crente, não é isso não. Estou dizendo a verdade para vocês. Sabe, queridos, muitas das vezes nós vivemos uma vida cristã, mas nós não consertamos a nossa vida com as pessoas. O Hélio me contou algumas vezes a experiência dele, ele foi na casa da pessoa pedir perdão, e ele achava que ele estava certo, e mesmo assim ele foi. E é assim,
A vida é assim. Eu, para mim, ir num lugar que essas pessoas estavam, eu orei a Deus, e Deus falou, vai lá. Eles mandaram um convite para mim ir numa festa, e foi num domingo. E no domingo de manhã, eu falei com a Cirlei, não, acho que eu não vou não, eu não estou preparado ainda. Aí no domingo de manhã, eu estava aqui orando, e Deus falou, você vai lá. Sabe quando Deus fala no seu coração? E aí eu fui, sabe? Mas não é fácil. A gente, quando a pessoa te ofende, por isso que eu fiz questão de ler, de orar a oração do Pai Nosso. Que Ele perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E muitos crentes, querido, por isso eu creio, pastor, que Deus colocou esse tema no seu coração, para que despertasse a igreja, houvesse um alerta para nós, como cristãos, porque pessoas vivendo uma vida de cristão, mas não perdoando, deixando a raiz de amargura brotar no seu coração. E a Bíblia, a minha Bíblia e a sua Bíblia, querido, que você está com ela aí, no celular ou na sua mão física, ela te condena. Ela diz que é pecado. Se você não perdoar o seu irmão que você vê, você não pode amar a Deus que você não vê. Esse tema é para poder alertar a minha vida e a sua vida. Antes do tema eu já estava trabalhando no meu espiritual para Deus me levar a perdoar essa pessoa. Antes do tema, mas eu acredito que esse tema veio a propósito para a igreja, para os irmãos, para mim, para você. Para nós aprendermos que nós não vamos fazer uma caminhada, nadar e morrer na praia. Vir à igreja, congregar, ler a palavra, ouvir a palavra, mas nós morrermos na praia. Quando nós chegarmos na frente de Jesus, Ele dizer, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Você não perdoou o seu irmão, e está escrito na minha palavra que se você não perdoar o seu irmão, eu também não te perdoaria. Por que você não atentou para isso? O tema da igreja, comunhão, por que você não manteve a comunhão com o seu irmão? Desperta tu que dormes, despertar a igreja do Senhor, que sem perdão e comunhão não há vindo bendito de meu Pai. Precisamos pedir ao Espírito Santo para lavar o nosso coração de toda mágoa, de todo ódio, de todo rancor, limpar o nosso coração. Todo repúdio que nós podemos sentir por uma pessoa é pecado. Ah, mas eu não gosto daquela... Meu irmão, não é questão de gostar ou não. Você tem Deus, está mandando você amar essa pessoa, perdoar essa pessoa. Você não vai pegar a igreja toda e levar para dentro da sua casa. Não é isso que eu estou dizendo. E não é isso que Jesus está dizendo, eu creio. Mas é você perdoar o seu irmão. É você amar o seu irmão, o seu próximo. Ah, mas ele não é crente. Também não está escrito que você tem que amar e perdoar somente aquele que é crente, não. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5,16, a Bíblia diz assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É isso que Jesus espera de mim e de você. É isso que o Espírito Santo está bradando aí no seu coração nessa noite. Para que a luz de Jesus venha brilhar também na sua vida, na minha vida e na sua vida cada vez mais.
arrancar esse repúdio que nós temos dentro de nós. Aleluia. Eu estou aqui já aberto em 1 João, e vamos ler aqui agora, 1 João, coloca aí para mim, e quem quiser abrir a sua Bíblia aí, 1 João, capítulo 4. Aleluia. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Amém? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém disser, ama a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também? Ame também? Estou pregando alguma coisa que não está na Bíblia? Estou, Caio? Ame o seu irmão. Amém, irmãos? Você quer o favor de Deus? Eu quero. Diga também, eu quero o favor de Deus sobre a minha vida. Eu quero, querido, o favor de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu negócio, sobre as minhas finanças. Eu quero o favor de Deus. Por isso eu persevero na presença do Senhor, em buscar ao Senhor. Eu preciso do favor dEle todos os dias. Deixa eu ver, acho que não tem ninguém conhecido aqui. Essa semana minha filha me ligou: pai, eu preciso que o Senhor me ouça. Quando ela precisa de uma oração, de um conselho, ela liga para mim. Querido, a sua família precisa de você. A sua vida cristã não pode morrer em você. A sua vida cristã tem que se estender também para a sua descendência, para a sua geração. Para isso que nós fomos salvos. Para isso que Deus nos levantou como coluna no meio dos nossos. O pastor já está abrindo boca já, acho que eu já falei demais. Deixa eu ver. Meu Deus do céu. O favor de Deus, querido, ele vem do alto, na vertical, para a minha vida e para a sua vida. Mas se você não estiver em comunhão na horizontal, o favor da vertical não vai chegar até você. Aleluia. Libere o perdão, querido, para você ser liberado. Quando você não ama o seu irmão, querido, que você vê, você está cometendo um pecado. E quando nós cometemos pecado, quando nós oramos, quando nós fazemos as nossas petições diante de Deus, Deus não nos ouve. Foi falado isso na célula essa semana. Foi ministrado sobre isso. Toda oração Deus ouve. Falaram, ouve, eu falei, não ouve. Vou mostrar para vocês. Vamos lá, Isaías, ó que benção, hein? O Espírito Santo está aqui, já abri no livro de Isaías já. Isaías 59, se você quiser acompanhar comigo aí. Estou caminhando para o final. Vamos lá. Aleluia. 59, versículo 1 e 2, olha só, texto lindo, eu gravei esse texto há muito tempo, queridos, porque eu acho ele fenomenal. É claro que toda a Bíblia, se você olhar, pegar um texto e gravar ele, for gravando ele, você vai ficar apaixonado por aquele texto, por aquele versículo, né? Olha o que ele diz aqui, a partir do versículo 1, 59, versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não pode ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. Seu pecado te separa de Deus.
a oração, a petição que você tem feito diante do Senhor, pode não estar chegando até os céus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos... Meu Deus do céu! Pode ter oração que não é ouvida. Não foi o tema dessa semana? Da célula? E aí, você acha que toda oração Deus ouve ou não ouve? Está aqui, na palavra de Deus. Está lá no Novo Testamento. Está aqui no Velho Testamento. Se você não perdoa, se você não tem comunhão, Deus não tem comunhão com você. Jesus, ele disse, se você não perdoar, você também não será perdoado. Comunhão e perdão devem ser a meta de todo cristão. Tome essa decisão hoje, querido. E eu quero encerrar com outro texto também, lindo também. Todo texto que eu li é lindo, viu? Todos eles. Mas vamos lá, Mateus capítulo 22. Aleluia. Para nós estarmos encerrando. Está encerrando mesmo, viu, irmão? Já passei 1 minuto ali. Mateus 22, versículos do 37 ao 40. Tem hora que dá pastor, eu vou te dar uma lâmpada de 60 para... Não, eu tenho óculos, mas a lâmpada ajuda. 22. Eu estou pregando o tempo todo sem o óculos está ali. Se apertar mais um pouquinho, eu mão nele. Mas sem palavras vocês não ficam. Mateus 22, 37. Responderam-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Olha Jesus dizendo, este é o grande e primeiro mandamento. Versículo 39, né? O segundo é semelhante a este. Lê comigo. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Querido, olha que coisa linda. Jesus, ele disse, você tem que amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Mas tem um outro, juntinho. Comunhão e perdão. Amar a Deus e amar o seu irmão. E amar o seu próximo como a ti mesmo. Quem vai fazer mal para você mesmo? Você vai fazer mal para você mesmo? Não. Por isso ele falou, ame o seu irmão como a ti mesmo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E eu vou encerrar por aqui. A palavra de Deus para você hoje foi perdão e comunhão. Que você possa abraçar essa palavra, né? E que essa comunhão possa gerar no seu coração uma fé inabalável. Abra o seu coração para que o favor de Deus seja liberado sobre você. Amém, irmãos? Tem discípulo de Jesus aqui? Aleluia. Que haja em você comunhão com Deus e com os homens. É isso que eu profetizo sobre a sua vida. Fique de pé no seu lugar. Libera o som aí, eu quero orar no finalzinho, junto com você, para nós estarmos encerrando essa palavra. Aleluia. Deus seja louvado, que o Espírito Santo de Deus continue bradando no coração de vocês. Exalto e glorifico o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus,
Deus, muito obrigado, Deus, porque foi ministrado aqui, Deus, sobre a comunhão e o perdão. Pai, que a tua igreja, Pai, possa entender, Pai, para que um dia nós possamos estar aí junto com o Senhor. O Senhor disse que iria para junto do Pai, mas de lá nos enviaria esse Espírito Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece. Deus, mas os teus filhos conhecem, e eu não tenho dúvida, Senhor, de que eles receberam a palavra do Senhor nesta noite, comunhão e perdão. Deus, que esse Espírito, Senhor, continue nos fortalecendo, trabalhando as nossas vidas. Deus, que nós possamos fazer como Zaqueu. Deus, que ao retornarmos às nossas casas, esse Espírito da verdade, esse Espírito que está aqui nesta igreja, que está aqui nesse altar comigo, que ele possa retornar conosco para as nossas casas e fazer a diferença, não só na nossa casa, mas no meio que nós convivemos, no nosso trabalho, na escola, Deus, no meio social que a gente convive, que as pessoas lá fora, Pai, que os ímpios lá fora possam ver essas referências que foi lido aqui em Atos 2:42 nas nossas vidas, e eles possam sentir também o desejo de estarem aqui conosco também, congregando. Deus, nós te agradecemos, Deus, Deus, que as nossas orações, Pai, que a oração dos teus filhos, Pai, aqui nesta noite, Deus, cada um chegou aqui, Pai, com algo no coração para apresentar ao Senhor. Deus, aquilo que ele tem apresentado ao Senhor, Pai, pelo sangue de Jesus, os pecados deles sejam lavados, Pai, e que eles sejam liberados, Pai, em nome de Jesus. É isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Exalto e glorifico o nome do Senhor. Deus, meus irmãos, palavra abençoada no nosso coração. Quantos foram abençoados nessa noite? Louvado seja Deus. O Senhor está falando, ministrando no nosso coração, e é maravilhoso, né, irmãos? Que o Amaury trouxe aqui, vertical e horizontal, isso é bíblico, né? É da vontade de Deus que venhamos viver assim. Olha que interessante, enquanto ele estava pregando, eu estava meditando na cruz, né? Olhando aqui a cruz. A cruz, ela tem a vertical e a horizontal. Então, é assim que Jesus quer que nós vivamos. Primeiro, a vertical fala do propósito com o Pai de Cristo. E quando Jesus é crucificado, ele fala que ele está sendo crucificado para nos abraçar, para nos alcançar com seus braços abertos. E assim nós devemos viver na vertical para cumprir o propósito de Deus, e com os braços abertos na horizontal para alcançar aqueles que estão ao nosso redor. Amém, meus irmãos? E dentro dessa palavra, né, a gente está aí, vésperas de retiro, comunhão e perdão. O retiro é um ótimo trabalho para você ter comunhão. 4 dias de comunhão com a igreja. Teremos culto sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, segunda de manhã, segunda à noite, terça de manhã e terça à noite. 4 dias de imersão ali, buscando a face de Deus. E só quem gosta de retiro, quem gosta de comunhão. Porque às vezes as pessoas falam assim: eu não gosto de retiro, porque lá tem gente, né? E lá fede gente. E é muito bom, porque a gente tem comunhão na hora de pegar comida na fila. A gente tem comunhão esperando o outro sair do banheiro. A gente tem comunhão sentado debaixo de uma árvore, jogando bola, indo orar. Em todo momento do retiro tem comunhão. Então esteja conosco no retiro, meus irmãos. Vai ser bênção demais esses 4 dias. Pastor Alzira vai ministrar sábado à noite e domingo de manhã. Pastor Murilo de Cataguases vai ministrar à noite no domingo, com louvor a Vitória Barbosa.
segunda de manhã e à noite, pastor Douglas do Carmo, do Rio de Janeiro, vai estar aqui ministrando. E terça, o pastor Rafael Santos, né, vai estar ministrando de manhã e à noite. E serão dias incríveis na presença de Deus. Pastor Israel vai estar também fazendo louvor. Vai ter o Rafael Tavares também ministrando. E vai ser bênção demais. Eu também vou cantar lá algum dia. Vai lá para você me ver. Já um monte de gente desistiu. Amém? Então, a gente está orando nesse propósito aí. Amanhã tem monte com toda a igreja. Amém? Às 19 horas, estamos firmes no propósito de oração e jejum pelo retiro, e amanhã, 7 horas da noite, se não chover, amém? Se manter o dia todo aí gostoso, legal, a gente vai subir para o monte, negão vai bater a grama lá para nós, e vai ser bênção demais, amém? Domingo de manhã, escola bíblica dominical. Domingo agora nós falamos das obras da carne. E domingo agora nós vamos falar dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito. E vai ser muita bênção. Vem para a escola dominical. E domingo à noite nós teremos culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Amém ou não amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite, pela Tua palavra, comunhão e perdão. Obrigado por nos despertar, por nos chamar a Ti, por usar a vida do Teu Filho, que o Teu povo, Pai, possa sair daqui refletindo a mensagem do Senhor, perdoando, vivendo em comunhão e caminhando para a glória do Teu nome. Assim nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: amém. Aplauda ao Senhor, está encerrado. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.